Oi gente, meu nome é Ana Palha e hoje eu vou falar para vocês um pouco sobre história contemporânea, mais precisamente sobre as mulheres no século XIX. Mas antes de tudo, a gente precisa entender que o passado ele pode ser contado de diferentes maneiras. Antes do século XX, o passado ele era contado de uma forma imutável e natural, com uma visão tradicional da história, em que narrava os grandes feitos e privilegiava a história política. A partir do século XX surgiu a nova história, em que acreditava que tudo tinha história e que tudo era uma construção social e cultural, deixando de classificar a história do que seria periférico e o que seria central, focando a história na análise das estruturas. E foi nessa conjuntura que surgiu a história das mulheres, uma história que é porta-voz das experiências femininas, da sua pluralidade, da sua cultura, e que reconhece que as mulheres são sujeitos históricos, ou seja, dotados da sua própria história. Tendo isso em vista, contar a história das mulheres é analisar o espaço no qual elas estavam inseridas. Esse século XIX ele é um século de inúmeras agitações políticas. É um século carregado de revoluções, como a Revolução Industrial e a Revolução Francesa, que reconfiguraram o espaço econômico, político e, consequentemente, social da Europa e depois do mundo. A Revolução Francesa, por exemplo, era uma revolução que modificou não só o espaço político, mas também o pensamento, trazendo aquele ideal de racionalismo em que as correntes naturalistas e biológicas embasaram seu pensamento em que o homem ele era um ser dotado de inteligência e de intelecto, e a mulher era um ser dotado de compaixão, de sensibilidade, de sentimento, e assim o homem foi designado ao espaço público e a mulher designada ao espaço privado, ou seja, cuidar da casa e da família. Inclusive a expressão dona de casa vem desse período. Como podemos ver nessas duas pinturas, a primeira é o Berço, de 1872, da pintura francesa Berthe Morisot, em que ela representa a mulher como mãe, e a segunda é a Reunião de Família, do pintor italiano Eugenio Zampighi, em que as mulheres estão representadas cuidando dos filhos e praticando atividades domésticas. Já a Revolução Industrial consolidou o capitalismo e alterou a divisão do trabalho, e com isso o trabalho passou a ser segregado de acordo com o sexo. Ou seja, enquanto o homem podia trabalhar fora de casa, a mulher devia ficar dentro de casa trabalhando. Mas isso funcionava mesmo era para as mulheres de elite, porque as mulheres das classes populares precisavam trabalhar fora de casa para complementar a renda. Ou seja, faziam aquela jornada dupla que a gente conhece e que até hoje as mulheres fazem. Interessante frisar que essas mulheres populares perderam espaços públicos com o fortalecimento do capitalismo. Pela seguinte razão, elas eram artesãs antes da Revolução Industrial e elas faziam seus produtos e vendiam em feiras. Depois da Revolução Industrial, essas feiras tornaram-se lojas, ou seja, o espaço público ele foi privatizado. Mas as mulheres sempre davam um jeito de sobreviver, como nessa pintura de 1884 do português Marques Oliveira, que se chama Costureiras Trabalhando ou Interiores, em que podemos ver mulheres populares trabalhando dentro do espaço privado da casa. Como a gente pode ver aí, elas estão costurando, talvez para garantir alguma renda. Mas apesar de toda a repressão que essas mulheres sofreram do século XIX, elas nunca deixaram de se destacar, como a escritora Mary Shelley. Mary Shelley, que escreveu em 1823 o famoso personagem de horror Frankenstein, livro de grande sucesso na época e que hoje tem diversas adaptações para o cinema, e que inclusive em 2017 saiu um filme sobre a vida dela, onde mostra a trajetória dela criando esse personagem que vive até hoje.
Saindo dessa Europa e vindo para o Brasil, a gente deve frisar que o século XIX no Brasil, essas mudanças trazidas pelas revoluções e pelo fortalecimento do capitalismo, ela não foi de fato que influenciou essas mulheres. O que influenciou mais essas mulheres nesse século XIX brasileiro foi a Igreja Católica e a persistência das normas culturais, em que colocavam a mulher sob a tutela do pai e, depois do casamento, do marido. As mulheres de classe alta iam para escolas de meninas e depois eram direcionadas para o casamento. Esse ensino que elas aprendiam nessas escolas não era para a emancipação da mulher, mas sim pela criação dos filhos. Aquela ideia de que o menino, o homem, seria o destino nacional, que volta para aquela questão do nacionalismo que estava tão em voga nesse período. Eu também trouxe essa pintura, a Rufus, de 1887, do artista mineiro Bemiro de Almeida, em que podemos ver que o homem, em um plano mais alto, está superior à mulher, que está num plano mais baixo, e que é uma representação de subordinação dessa mulher brasileira diante desse homem zangado, desse homem arrufo, que visivelmente a ignora. As mulheres de classe mais baixas, elas, assim como na Europa, elas sofreram a segregação sexual do trabalho, ou seja, apenas alguns trabalhos eram determinados para essas mulheres. Por exemplo, trabalhar em jornais e revistas que eram voltados para a mulher, ou serem professoras de meninas, ou ainda as mulheres de classes mais baixas eram determinadas para atividades domésticas, ou como cozinheira, ou como lavadeiras ou cabeleireiras. E uma personagem importante desse período pra gente é a Anísia Floresta. Ela foi uma professora de meninas que, após a morte do marido, ela teve que manter a casa e os filhos. E ela defendia que a mulher poderia se emancipar através da educação. Falando ainda sobre educação, O Voto Feminino no Brasil é um livro escrito por Teresa Marques e é uma literatura contemporânea que merece atenção, pois discute não só a questão do voto, mas também da educação como emancipação. A professora Anísia Floresta aparece nele como uma figura importante para a luta dos direitos da mulher. Portanto, a mulher do século XIX nos mostra superação. Apesar de tudo o que foi imposto para a gente, o que foi criado e construído cultural e socialmente para encaixar essa mulher como uma única, nós observamos que nós somos diversas e plurais. Ou seja, que todas as histórias de todas as mulheres importam e que nós somos sujeitos históricos. Apesar da nossa raça e da nossa classe, o nosso gênero nos une. Eu espero que vocês tenham gostado da aula, que tenham entendido o ponto de que a história das mulheres, ela tá aí e que ela precisa ser valorizada e que ela cria uma identidade e uma memória para nós que somos esses sujeitos históricos que por muito tempo fomos excluídos. Obrigada!